Olá pessoal, tudo bem? Aqui é César Babler falando. Eu estou aqui para fazer rapidamente uma revisão de constitucional para a OAB amanhã. Hoje é 3 de agosto de 2018, a prova da OAB amanhã é domingo próximo, amanhã tem bate-bola. Meu Instagram, meu YouTube estão aqui. Esse vídeo vai ficar disponibilizado no YouTube. Também talvez no Instagram, se eu conseguir postar, vamos ver. Bom, meu livro de constitucional é esse, acho que o pessoal já conhece, pessoal que me segue aí. Preparatório exclusivo para OAB e concurso, né? Um livro bem focado. Vamos começar então a revisão. Vou fazer talvez duas revisões, dois blocos, né? De 15 minutos cada uma, tá? Emenda constitucional é a norma que altera a Constituição Federal. Então eu tenho a Constituição aqui, no topo do ordenamento jurídico, embaixo da Constituição, eu tenho as leis. É assim que funciona. Então, a Constituição tem supremacia sobre as leis. E aí, eventualmente, eu preciso alterar alguma norma da Constituição. Se eu quiser alterar alguma norma da Constituição, eu faço emenda constitucional. É disso que a gente vai falar agora um pouquinho, tá? A emenda constitucional é aprovada por 3/5, quórum de 3/5, não esqueça esse quórum, em 2 turnos em cada casa, ou seja, 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, 3/5 dos votos. As limitações da emenda: a emenda não pode ser aprovada durante 3 períodos: intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Guardem isso, são chamadas limitações circunstanciais da emenda. Além disso, eu vou colocar, deixa eu ver se eu consigo abrir uma página aqui. Eu vou colocar aqui, as emendas também têm limitações materiais. As emendas também têm limitações materiais, que são as cláusulas pétreas, né? Para vocês lembrarem, o primeiro é o voto, direto, secreto, universal, periódico. Lembrando que o voto obrigatório não é cláusula pétrea. Segunda cláusula pétrea expressa separação dos poderes, todas previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Separação dos poderes. Que mais? Forma federativa de Estado. Então a federação. E por fim, os direitos e garantias individuais. Então eu fiz questão de colocar aqui no material de vocês, porque isso por algum problema não estava no material, e é preciso que vocês saibam isso, né? São as cláusulas pétreas, muito famosas, né? Não pode deixar de saber. Então é isso, são as cláusulas pétreas ou limitações materiais, além das limitações circunstanciais, que é o número 1, seria isso aqui o número 2, tá? Na organização de poderes temos poder executivo, judiciário e legislativo, cada um com as suas funções típicas de administrar, julgar e legislar e fiscalizar respectivamente. Lembrando que o presidente da República pode ser substituído temporariamente do cargo no mandato ou sucedido, caso a sua ausência seja definitiva. Nesse caso, havendo vacância dupla de presidente da República mais vice, o que vai acontecer na linha presidencial? Se isso acontecer nos 2 primeiros anos, haverá novas eleições diretas no prazo de 90 dias. Se isso acontecer nos 2 últimos anos, haverá eleições indiretas no prazo de 30 dias. Ok? Lembrando ainda que o presidente pode cometer crimes comuns ou crimes de responsabilidade, que são infrações políticas. Nos 2 casos, vejam, uma regra comum: a Câmara dos Deputados autoriza os 2 tipos de processo, tanto por crime comum quanto por crime de responsabilidade. Entretanto, no caso de crime comum, ele é julgado no Supremo. E no caso de crime de responsabilidade, ele é julgado no Senado. Então vejam que o órgão de julgamento é diferente, mas o órgão que autoriza o processo, o juízo de admissibilidade, é o mesmo.
O que são crimes comuns para efeito de julgamento no Supremo? São aqueles cometidos no exercício do mandato e relacionados à função, ou seja, é preciso que haja um nexo entre a função presidencial e o crime cometido. Crime de responsabilidade são infrações políticas previstas na Lei de Segurança Nacional e também no artigo 85. O presidente pode ser preso só após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É quando ele vai ser julgado lá no Supremo, e o Supremo, se eventualmente condenar, é mandar prender. Nesse caso, lembrando, em razão disso, há uma imunidade prisional do presidente em relação às prisões cautelares. Há uma imunidade das cautelares. Imunidade cautelar. O presidente não sofre, não está sujeito à prisão cautelar. Ok? Guardem bem isso. Poder Legislativo. Lembrando que o Poder Legislativo se compõe de Câmara dos Deputados, Senado Federal. Sendo que a Câmara dos Deputados representam o povo, o Senado representa estados. Na Câmara se elege pelo sistema proporcional, no Senado pelo majoritário. Câmara tem 8 a 70 deputados federais eleitos por cada estado e o Senado 3 por estado. Lá no processo legislativo temos a apresentação de um projeto de lei, é a fase de iniciativa. Em seguida, as casas legislativas deliberam a respeito do projeto, votando. Aí, se o projeto for aprovado em ambas, segue a sanção e veto do presidente. Lembrando um detalhe importante aqui. Detalhe importante. Não existe, não esqueçam isso. Não há sanção e veto na proposta de emenda constitucional ou projeto de emenda constitucional. Quando a emenda constitucional é aprovada, ela não passa por sanção e veto. Sanção e veto acontece em relação às leis ordinárias ou complementares, tá? Bom, então em seguida o projeto é enviado a promulgação e depois publicação, tá? Bom, lembrando que a lei complementar tem o quórum de maioria absoluta, que significa a maioria dos membros da casa. A emenda constitucional, ela é apresentada por 1/3 de deputados ou senadores, ou o presidente, ou mais da metade das assembleias. Ela é votada em 2 turnos por 3/5, já vimos isso. E quem promulga são as mesas, aplicando-se o princípio da irrepetibilidade, que significa que, uma vez rejeitada a emenda constitucional, uma vez rejeitada a proposta de emenda constitucional, ela só pode ser reapresentada na próxima sessão legislativa. Não pode ser apresentada na mesma sessão legislativa, só na próxima sessão legislativa, tá? Se ela for rejeitada. Por isso que chama irrepetibilidade o princípio. Bom, sobre as MPs, quem edita é o chefe do executivo. Ela tem eficácia imediata, prazo de 120 dias, 60 mais 60. Deixa eu até marcar aqui para você não errar isso. Eita, complicado, né? Deixa eu marcar esse prazo, tentar pelo menos, né? O prazo aqui, ó, é 60 mais 60. É o prazo de eficácia da medida provisória, após o qual ela, se não votada, é rejeitada, né? Chama rejeição por decurso de prazo. Além disso, a medida provisória se submete ao trancamento de pauta após 45 dias da sua edição, tá? Poder Judiciário é vitaliciedade. Os órgãos do Judiciário são vitalícios após 2 anos de efetivo exercício. Não podem ser removidos contra a sua vontade do local em que exercem a jurisdição, salvo decisão da maioria absoluta do tribunal a que pertence, tem exceção então, salvo decisão da maioria absoluta do tribunal a que pertence ou do Conselho Nacional de Justiça, e os vencimentos deles são irredutíveis. Então, lembrando que isso aqui é um salvo, tá? É uma exceção, decisão do tribunal ou CNJ. Essa é a composição do judiciário, lembrando que o CNJ integra o judiciário, percebam isso, ele está presente na estrutura organizacional do Poder Judiciário, está presente. Então ele integra, entretanto, ele é o único órgão do Judiciário que não exerce jurisdição. Bastante cuidado com isso, deixa eu pintar aqui o CNJ inteiro.
Ele é o único órgão aqui dentro que, embora pertença ao judiciário, não exerce jurisdição. Ele tem função fiscalizatória, tá? Beleza. Bom, no quinto constitucional é que 1/5 dos órgãos do tribunal vão ser integrados por membros da advocacia ou Ministério Público, é chamado quinto constitucional. Esses órgãos são TJ, TRF, TRT, TST. Lá no STJ existe o terço constitucional, em que 1/3 é composto de fora, sendo na carreira da advocacia, dos advogados e membros do Ministério Público, tá? Súmula vinculante, importantíssima súmula vinculante. Quem edita? O STF, por 2/3, após reiteradas decisões em matéria constitucional, de ofício ou provocado, e a vinculação incide em relação a toda administração direta e indireta. Deixa eu até mudar a cor tentar mudar a cor dessa tinta. Direta e indireta, e também os demais órgãos do Poder Judiciário. Lembrando que a súmula vinculante não vincula. Isso é importante. Quem a súmula vinculante não vincula? O próprio STF, que pode revisar, cancelar e tal, e o Poder Legislativo, que pode fazer uma lei contrariando a súmula vinculante, tá? Lembrando que, caso um órgão que seja ela obrigado descumpra a súmula vinculante, caberá uma ação chamada reclamação constitucional a ser proposta diretamente no STF, tá? Até aqui tudo certo? Bom, vamos avançar um pouquinho, ver controle de constitucionalidade, mas eu quero parar por aqui e a gente vê controle no próximo vídeo, ok? Abraço a todos.